abrirem a Escritura no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Quero ler com os irmãos aqui o versículo 3, e então os versículos 9, 10 e 11. O 3 diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículos 9, 10 e 11. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Até aí tá bom. Amados, observem os irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos mais uma vez, e isso é segurança para nós, né? Essa repetição, esse chamar a atenção para esse fato, nos é a segurança de que nós não vamos perder de vista um ponto tão essencial para o fato de que nós estamos estudando os últimos 2 capítulos, não somente do livro do Apocalipse, mas estamos estudando os 2 últimos capítulos da Bíblia. Então observe os irmãos que a Bíblia, ela tem 66 livros. O último desses 66 é o livro do Apocalipse. Portanto, o livro do Apocalipse é o desfecho de uma única história que está revelada nesses 66 livros da Bíblia. Infelizmente, a teologia convencional costuma estudar os livros da Bíblia de maneira fracionada. Por exemplo, vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Aí vai lá e estuda Atos dos Apóstolos, Atos 2, o fogo desce, fala em língua, né, e o pau quebra. E vai embora, e o pessoal fica focado ali naquele livro de Atos, como se porventura o livro de Atos tivesse um fim em si mesmo. Ou então estudam, por exemplo, que seja o Evangelho de Mateus. Como se ele se esgotasse em si mesmo, e não fazem o diálogo, de todos os livros, e não conseguem perceber, sobretudo, que os 66 livros só estão assim divididos, porque foi revelado para um número grande de pessoas, talvez uns 40 coautores, porque o autor é o Espírito Santo, e isso num período muito grande, talvez de uns 1.500 anos. Então, mais de 40 autores espalhados no tempo, num período de 1.500 anos, em 3 continentes, que é a Ásia, a África e a Europa. Então, acabou sendo coligidos todos esses livros e arranjados o que deu na Bíblia, que é uma biblioteca, que seria um conjunto de livros, começando em Gênesis até o Apocalipse. Entretanto, levando em consideração que a Bíblia, que contém a Escritura e que, por sua vez, contém a revelação de Deus, então nós temos aqui o quê? Nós temos a revelação do supremo propósito de Deus ao longo do tempo. Ou seja, como Deus realiza, como Deus cumpre a suprema vontade do seu coração. Então, nós não podemos estudar a Escritura isoladamente, ou melhor, estudar os trechos isoladamente, nem os capítulos isoladamente, nem os livros isoladamente, nem os testamentos de maneira isolada. Temos que ler a Escritura, estudá-la e compreendê-la como um todo, que tem um início e que esse início, então, vai se desdobrando e vai se discorrendo com vistas a um desfecho. Nesse caso, o Apocalipse é o último livro da Escritura, então ele contém o desfecho de uma história que começou em Gênesis, capítulo 1. Então, os irmãos percebem que o Apocalipse é um livro que tem que ser dado muita atenção a ele, para que nós possamos compreender o que Deus realizou finalmente. Então, os capítulos 21 e 22, se eles fazem parte do último livro da Escritura, imagina os irmãos que eles são os 2 últimos capítulos, não somente do último livro, mas os 2 últimos capítulos da Bíblia.
Então, se nós olharmos desta maneira, nós vamos, na verdade, ser guardados dessa inclinação de se perder ao longo do caminho. Querem ver uma coisa? Por que no meio cristão, e eu falo a palavra cristão num termo bem genérico, que abrange todos aqueles que têm a Bíblia como um livro comum de revelação de Deus e que tem Cristo como sendo essa revelação de Deus, né? Por que no meio cristão há tantas divisões e há tantas denominações e há tantas linhas teológicas e há tanta maneira, tantas práticas diferentes umas das outras? Por exemplo, se você vai numa dada denominação A, você vai perceber que eles têm uma linha e uma ênfase, né? Tem uma ênfase. Digamos que a ênfase seja expulsar demônios. Então eles treinam os pastores para expulsar demônios. Então eles gritam com os demônios, eles fazem as reuniões para expulsar demônio, e aí eles têm as campanhas para libertar do demônio, e eles conhecem o nome dos demônios, e aí eles escrevem livros acerca dos demônios, aí eles conversam com os demônios, não é, pastor? Eles são especialistas em demônios. Igrejas especialistas, ministérios, né? Aí você vai em outro, eles não falam nada de demônio, eles vão falar, por exemplo, dos dons espirituais. Mas não é dos dons de uma maneira geral, não. Eles vão extrair 1, 2, quando no máximo 3 dons, dentre tantos que a Bíblia apresenta, e vão enfatizá-los. Aí vão viver em função daqueles 2 ou 3 dons. Enquanto você não estiver vivendo uma experiência plena daqueles dons, ou pelo menos uma suposta experiência, uma pseudo-experiência, eles não se dão por satisfeito. Aí você vai numa outra, aí eles estão preocupados com ritos. Aí lá, por exemplo, o homem senta de um lado, mulheres de outro. Lá não fala de demônio, não fala também dos dons. Lá o negócio é ficar separado uns dos outros, se beijarem quando sair na porta e usar um pano sobre a cabeça. Se tudo isso estiver acontecendo de maneira... Aí então para eles estão caminhando. Onde você for, haverá uma ênfase. É lógico que alguém logo dirá que o ministério apostólico de outra palavra não escapa a essa regra, porque dirão, a ênfase de vocês é o estudo da Escritura. Porque se vai num culto de quarta ou de terça, ou que seja de domingo ou de sexta, ou qualquer que seja, vocês estarão estudando a Escritura. Ele até fala assim, vocês não pregam, vocês dão um estudo bíblico. Como se porventura pregar e estudar a palavra fossem coisas distintas, né? Vão dizer que é uma ênfase. Lógico, é uma ênfase certamente. Mas é uma ênfase que procura trazer o todo da Escritura para que você compreenda o porquê de cada aspecto da Escritura Sagrada. Por exemplo, por que a era patriarcal? Por que a era da lei? Se você não compreende essas coisas, você vai gastar o seu tempo e os seus neurônios e vai ficar preocupado com a lei de Moisés. Quando as pessoas não vivem discutindo acerca da lei, porque não compreendem o período da lei. Ora, se compreendessem, não ficariam preocupados com aquilo que passou e que não tem mais nenhum sentido e nenhum valor e nenhum vigor para a era neotestamentária, uma vez que em Hebreus capítulo 8, versículo 13, diz que a lei tornou-se obsoleta, completamente ultrapassada, que a lei foi tirada de contexto. O próprio Deus tirou a lei de contexto. Na era da graça, só existe Jesus, não existe a lei. Lógico, a lei de Moisés, a lei veterotestamentária, levando em consideração que quando se fala que só tem Cristo, nós temos Cristo enquanto a pessoa de Cristo, enquanto a obra de Cristo e enquanto o reino de Cristo. Quando você fala da pessoa de Cristo, você vai se referir a quem é Cristo, que pessoa é essa, que ser é este. Quando você fala da obra, aquilo que ele realizou. Quando você fala do seu reino, então implica um governo, implica uma administração, implica uma lei, a lei do reino dos céus. Na era do Novo Testamento só tem Cristo, e quando se fala de Cristo, nós falamos da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e do reino de Cristo. São esses 3 aspectos acerca de Cristo. Então, por exemplo, quando você estuda a Escritura, no caso o Novo Testamento, e você então quer compreender a verdade de Deus neotestamentária, você tem que olhar para Cristo. E ponto final. E mais nada além de Cristo. Aí você deve fazer 3 perguntas acerca de Cristo. Quem é Cristo? O que ele fez? E o que é o seu reino? São essas 3 coisas. Se você perguntar essas 3 coisas e permitir que o Novo Testamento te explique,
acerca de Cristo enquanto a pessoa, a obra e o reino, você terá uma compreensão clara, uma compreensão cabal acerca da verdade. Então, o problema das ênfases, né, dessas ênfases isoladas, é que a pessoa não toma a Bíblia como um todo. E por não tomar a Bíblia como um todo, cada um vai pegar um pedaço. E o pior, cada um vai pegar um pedaço como se o seu pedaço representasse o todo, porque cada um vai pegar o seu pedaço e vai colocá-lo em primeiro lugar. E aí o pior, a pessoa passa uma vida inteira servindo a Deus com honestidade, com sinceridade, não é? Com dedicação, com entrega, com verdade de coração, porém perdendo o alvo, porque não compreendeu a história de Deus, não compreendeu o desfecho da história. Então a Bíblia não é um manual de usos e costumes, não é um manual de práticas, não é um manual de moral, não é um manual de ética. A Bíblia não é, na verdade, essa coisa toda que o povo coloca aqui dentro de histórias e de mais histórias e de coisas e mais coisas. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Então, quando você lê a Escritura como um todo, buscando então discernir em cada página, em cada livro, o que Deus começou a fazer, como Ele está fazendo e como Ele concluirá o seu propósito, você então não vai se perder com o sábado do sétimo dia. Porque você vai compreender que ainda que a Escritura contenha o sábado do sétimo dia, mas você vai perceber que aquele dia de sábado, ele foi usado, dentre outras coisas, foi usado para falar acerca de um descanso que era, na verdade, a própria pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, você vai perceber que Deus se utilizou de uma pedagogia para ensinar o povo de Israel, num dado tempo, acerca de algo espiritual, como foi com a circuncisão, como foi com a Páscoa, como foi com a festa de Pentecostes. E aqui tem uma curiosidade. Já ouviram falar sobre o movimento pentecostal? Quem já ouviu falar? Acredito que todos, né? Inclusive teve na época que tinha aquele programa do Silvio Santos, o Show do Milhão. Lembra do Show do Milhão? A pessoa ia lá e fazia aquelas perguntas. Aí teve uma pergunta lá no Show do Milhão, interessante, que foi boa para nos levar a entender o quanto que se desvirtua as coisas. Estou falando sobre o Pentecostes, só a nível de curiosidade, para os irmãos terem uma ideia. A pergunta lá do Show do Milhão era se Pentecostes era uma festa judaica, cristã, muçulmana, ou católica, evangélica, algo desse sentido assim. Os irmãos acreditam que colocaram Pentecostes como sendo uma festa cristã? Como resposta. Aí você vai procurar no Novo Testamento. Não existe festa de Pentecostes no Novo Testamento, absolutamente. Pastor, como é que não existe? Está lá, pastor, em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Atos já é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 2, está lá a festa de Pentecostes. Mas aí é onde você tem que entender, meus irmãos, que a Bíblia, sobretudo no seu aspecto histórico, ela acontece dentro de uma história, ou não é? Dentro de uma história. Aí Cristo não veio para o seu povo de Israel, ele não foi morto em Jerusalém, e aí então não ficaram ali alguns discípulos dele, que creram na sua morte e na sua ressurreição, que viviam onde? Viviam em Jerusalém, era onde eles moravam. E o judaísmo, portanto, enquanto um elemento do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele continua existindo historicamente. Então, é lógico, os feriados nacionais, aqui nós temos, por exemplo, o dia 12 de outubro, é o dia de quê? Dia das crianças. Não é um feriado nacional? Você, tendo criança ou não, concordando ou não, você vive historicamente no meio social em que se tem um feriado nacional. Ué. Tal dia eu vou à sua casa. Quando? Não, eu vou no dia das crianças. Aí tem o dia dos namorados, tem o dia das mães, dia dos pais, tem o dia dos mortos. Não é isso? Então imagine que a igreja de Cristo, vivendo em Jerusalém, vivia dentro de um contexto sociocultural, em que incluía vários feriados.
E não somente havia os feriados, mas havia o judaísmo muito forte, o templo em Jerusalém, e as festas continuavam acontecendo normalmente, independentemente de haver ou não a igreja. Então, quando Lucas, ali escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele situa historicamente em que ocasião ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Foi quando que se derramou o Espírito Santo sobre a igreja? No dia de Pentecostes. Mas não foi apenas no dia de Pentecostes. Olha o critério de Lucas. Ele disse, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ele vai usar aquele verbo, plerou, que é aquele mesmo verbo que está em Mateus 5,17, que fala, não penseis que vim destruir a lei, eu vim cumprir, eu vim tomar a lei da sua substância rudimentar e elevá-la à plenitude em mim. Nesse caso, quando Lucas coloca ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ele está dizendo a festa de Pentecostes, que era uma das 7 festas de Israel, que está lá em Levítico capítulo 23, que é uma festa tipicamente judaica da antiga aliança, ela também, à semelhança da Páscoa, à semelhança das primícias, alcançou o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O Pentecostes alcançou o cumprimento em realidade na pessoa e obra de Cristo em Atos capítulo 2. Aí a pergunta é, nós estamos falando de ênfase, de enfatizar uma coisa em detrimento do todo. Aí eu perguntava, os irmãos já ouviram falar do movimento pentecostal, não já? Certamente, talvez muitos de nós aqui já até viemos de lá. Agora a pergunta é, e este é o desafio que eu faço para vocês, para que os irmãos comprovem como que às vezes nós nos perdemos e perdemos o objetivo de Deus por dar uma ênfase a algo isolado e separado do todo da Escritura. Quando você chegar a um pentecostal, qualquer que seja ele, pega até os manuais de teologia, não que quem escreveu os manuais de teologia não saibam, mas pergunte também para os mestres de teologia que escreveram seus livros, que escreveram suas teologias sistemáticas, enfim. Pergunte o que é o Pentecostes. Eles vão sempre relacionar o Pentecostes ao derramamento do Espírito Santo. Enquanto eles deveriam, antes de falar do derramamento do Espírito Santo, deveriam voltar a Levítico 23, para pegar ali o que era a festa de Pentecostes para os hebreus. Porque todos os anos, para os hebreus, havia a festa de Pentecostes. Porque eles tinham um calendário. Eles tinham um calendário. A primeira festa era a Páscoa, a primeira festa do ano, Páscoa. Lembra lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus estabelece a primeira festa para o povo de Israel? Ele diz, amanhã, ou melhor, no dia 14 de Nisan, será a Páscoa. Este dia da Páscoa será para vocês o primeiro dia do ano. Será o primeiro ano. Então Deus estabelece um calendário hebreu em detrimento a outros calendários. Então o ano 1, ou que seja o ano 0 do povo de Israel, é marcado pelo dia da Páscoa. Tanto é que a Páscoa acontecia no dia 14 de Nisan, mas para vocês, este não é o dia 14 de Nisan, que seria o dia 14 do mês 4 do mês de abril. Este dia, 14 de abril, 14 do mês 4, será para vocês o primeiro. Então Deus demarca o começo de um ano espiritual. O povo de Israel teria o seu ano, seu calendário, marcado a partir da Páscoa. Porque depois da Páscoa, vinha a festa dos pães asmos, emendava. E então vinha as primícias. Páscoa, pães asmos, primícias. E aí depois, Pentecostes. O Pentecostes era a 4ª festa. Então, como é que eu posso compreender o cumprimento de Pentecostes em Atos 2, se eu não conheço a figura? O mesmo acontece com a Páscoa, por exemplo. Hoje em dia, muito se fala de Páscoa, tal dia vai ser a Páscoa, aí tem o coelho da Páscoa e o ovo da Páscoa. E o que a Páscoa do ovo e do coelho tem a ver com a Páscoa dos hebreus? Então os irmãos percebem que o povo, eles vão sendo levado e conduzido
pelo que vão dizendo, mas não tem um critério. Fala assim, bem, para eu dizer que sou pentecostal, eu tenho que dizer que a nossa igreja nasceu em Atos 2. Então eu tenho que minimamente conhecer Atos 2. Mas não. Ligaram Pentecostes com dom de línguas. Aí criou isso que os irmãos conhecem como o movimento pentecostal. Que a despeito de toda a sinceridade do coração daqueles que vivem esse movimento, de toda a verdade que eles têm, porque eles acreditam, eles não são desonestos. Não é, pastor? O senhor não era pentecostal? Eu também já fui. O senhor era desonesto? Não, pelo contrário. Você estava servindo a Deus de todo o seu coração. Faltava ali entendimento, entretanto. Não é? Não, igual a mim, igual a todos nós aqui, igual Saulo. Muito bem. Não é que o pastor Renato não tinha entendimento. Ninguém, nenhum aqui tinha. Nenhum de nós tínhamos entendimento. Mas, eu estou falando assim, erra o alvo. A pessoa passa a vida inteirinha no fogo. É o fogo do Espírito, xarabaia. É o fogo. Aí dá com fogo da xarabaia. Aí vem a profecia. Aí vive isso. Essa emoção. Esse cair no Espírito, colar no Espírito, rolar no Espírito, babar no Espírito, tudo no Espírito. E no final, dá o quê? Nada. Os irmãos entendem, irmãos? Essa crítica que estamos fazendo, na verdade não é uma crítica, eu estou apresentando fatos para os irmãos perceberem o que acontece quando você perde essa visão longitudinal da Escritura, como quem busca Gênesis capítulo 1 e começa a caminhar como quem busca o final da história. Você só pode compreender o protos, né, quando você chegar no escatos. Somente as últimas coisas concluídas nos darão a clareza do que era, de fato, proposto no início. Então a história começa, você não sabe muito. Começa falando ali que Deus criou no princípio todas as coisas, aí logo vai apresentar o dia de sábado. Como é que eu vou saber sobre o sábado em Gênesis capítulo 2 se eu não continuar caminhando na Escritura? Não é isso mesmo? E aí vai apresentar muitas coisas, vai falar Abraão. Abraão é uma figura linda, bonita do Antigo Testamento, né? É o pai dos hebreus, vai se tornar o pai da fé. E aí todo mundo fala de Abraão, de Abraão, de Abraão. Só que Abraão, nós temos muito pouco de Abraão. Porque não compreendemos que Abraão é o protótipo de uma vida que existe pela fé. Aí depois você fica tão envolvido com Abraão, discutindo as genealogias de Abraão, discutindo se Abraão é pai de 3 povos, de fato, de verdade, porque há 3 povos que reivindicam a paternidade de Abraão. Aí se perde com tantas coisas. E aí você perde o quê? Você perde o objetivo. Você perde a razão da Escritura. Então, quando eu disse aqui no começo, que o capítulo 21 e 22 são não somente os últimos 2 capítulos do Apocalipse, mas que são os 2 últimos capítulos da Bíblia, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos, então, entrando no suprassumo de toda a revelação de Deus. No suprassumo. Ou seja, nós estamos tocando naquilo que há de mais essencial em toda a Escritura. Por quê? Porque os 2 últimos capítulos, que acontecerão depois do milênio, ou seja, com o fim da última dispensação, nós teremos novos céus e nova terra. E, portanto, a revelação que desse novo céus, nova terra, com seus elementos, que são 2, que são as nações e a Nova Jerusalém, é a consumação desse supremo propósito de Deus. Bem, só para que ninguém fique na dúvida, todas essas coisas que nós citamos aqui, mesmo o Pentecostes, seja um dom de língua, seja o sábado, seja o que for, que estão ao longo da Escritura, tudo isso tem a sua importância. Perfeito? Nada disso é sem importância. Entretanto, nada dessas coisas tem importância em si mesma. Você não pode pegar o objeto e achar que ele tem importância em si mesmo. Talvez essa tenha sido a grande dificuldade dos hebreus em relação à mensagem de Cristo. Porque lembra quando Cristo estava lá, por exemplo, no Monte da Transfiguração, e aí Moisés e Elias apareceram ali e conversavam com Cristo acerca da sua morte, e de repente, a Bíblia diz que Pedro, olhando aquilo, ele ficou extasiado, e pensa numa alegria que entrou no coração de Pedro, porque ele viu ali as 3 figuras para ele mais importantes, que é a lei, na pessoa de Moisés, Elias, representante dos profetas, e Jesus. Lembram que a Bíblia vai falar
que haveria de vir João Batista no espírito de Elias. Lembra dessa história? Do espírito de Elias? Isso é para demonstrar, isso é uma demonstração de que Elias, ele era o representante na cultura judaica, ele era o representante de todos os profetas. Então, queria falar do ministério profético, falava-se de Elias. Então, diz que João Batista, ele viria no espírito de Elias, ele viria nesse ministério profético, nesse fervor desse ministério profético. Então, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. O que é o Antigo Testamento, se não a lei e os profetas? Então, agora eles tinham a lei, Moisés, os profetas, Elias e Jesus. Aí Pedro falou assim, é tudo o que eu mais quero. Tem coisa melhor? De você poder viver uma vida cristã com Jesus, não descartar Moisés e não descartar os profetas. Aí quando Pedro viu aquela cena, ele se empolgou, falou, bom é estarmos aqui. Até porque lá embaixo o bicho estava pegando, né? Tinha um endemoniado lá embaixo, e o demônio não saía, ninguém dava conta. E eles estão lá em cima do monte com Jesus daqui, ó, glorificado, aquele rosto igual ao sol, Moisés e Elias. Eu vou descer lá para baixo para mexer com o demônio. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Jesus, olha, se tu quiseres, faremos nós aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E é isso exatamente o que faz, o que querem, na verdade, aqueles que não têm uma compreensão geral da Escritura. E aí, foi nesse momento, diz a Bíblia, falava Pedro ainda. Ora, se falava Pedro ainda quando a voz do céu disse, então a voz do céu interrompeu a voz de Pedro. Falava ele ainda quando a voz falou. Sabe quando alguém entra na sua frente, você, opa, deixa eu falar, calma, né? Acabei de falar ainda. Você não tem educação, não? Foi isso exatamente que aconteceu. Falava Pedro ainda quando o Pai do céu disse, Pedro, ó, para. Este, não são estes. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. A quem Pedro tem que ouvir? A Moisés? A Elias? Não, a Jesus. Pastor, então você está dizendo que Elias não serve para nada? Não. Eles tiveram a sua importância enquanto aqueles que foram os precursores do Messias, enquanto aqueles que foram testemunhas da justiça, que é Cristo. Porque é dito em Romanos 3:21, que a justiça de Deus, que é Cristo, se manifestou testemunhadas pela lei e pelos profetas. Então, lei e profeta desempenharam um papel de testemunhar acerca daquele que viria. Tendo vindo Cristo, a profecia não tem mais nenhum valor. Ou tem? Se a profecia anunciava aquele que viria, e aquele que era anunciado veio, então agora você tem Cristo, que é o cumprimento. E a profecia tem a sua glória no cumprimento. A glória da profecia não está em si mesma, mas está no cumprimento. Então a profecia tem aquela relevância, aquela importância, porque aquilo que ela disse se concretizou na pessoa de Jesus. Por isso que Cristo é o pleroma da lei e dos profetas. Ele é a plenitude da lei e dos profetas. Bem, todo esse discurso até então é para levar os irmãos a perceberem que nós precisamos ler o capítulo 21 e 22 do Apocalipse, compreendendo que aqui nós temos a consumação de todas as coisas. Tudo aquilo que Deus determinou em Cristo se cumpre aqui, no capítulo 21 e 22. O que significa que tudo que passou nas dispensações anteriores, seja a circuncisão tão cara para os hebreus, ou seja, o dom de línguas tão caro para o movimento pentecostal, ou o véu tão caro para a igreja cristã do Brasil, ou o sábado tão caro para a igreja adventista do sétimo dia, ou o nome Jeová tão caro para as testemunhas, tudo isso, ó, passou. Tudo passa. Só fica o supremo propósito de Deus. É isso que vale a pena. Então você tem que compreender esses 2 capítulos
na sua íntegra, para que a sua vida, o seu viver e o seu andar esteja sendo projetados para esse fim, e você então não vai gastar mais o seu tempo com qualquer coisa que é apenas um degrau que nos leva ao alvo. Até me lembro do irmão Renato, que fez um comentário, ele não está aqui agora, mas deve estar em casa assistindo pela internet. Ele deu um exemplo muito prático, eu achei maravilhoso, pastor Renato, o exemplo que ele deu. Ele falou assim: pastor, tem uma escada, e nós temos que subir os degraus para chegar no alvo, no objetivo, não é isso? Ele falou assim: só que às vezes a pessoa, você não pode chegar no último degrau sem pisar o primeiro, pode? Tem que pisar o primeiro, o segundo, o terceiro. Só que às vezes, ele falou, a pessoa tira o pé aqui do primeiro e coloca o pé no segundo degrau. Só que, estando com o seu pé direito no segundo degrau, ele não quer tirar o seu pé esquerdo do primeiro. Tem como avançar? Enquanto ele não tirar esse segundo do primeiro, ele não vai subir. Ele pode até colocar o pé aqui no segundo degrau, mas o outro pé tem que sair do primeiro degrau. É quando você, por exemplo, descobre uma verdade bíblica acerca de Cristo, e você abraça, você recebe, mas não quer abrir mão da anterior, que era a casca, que era um invólucro, que era uma sombra. Tem que abrir mão. Você tem que ir abrindo mão das coisas, e deixando para trás, e avançando para as que diante de nós estão. Não foi isso que Paulo disse lá no livro de Filipenses, no capítulo 3? Lembram disso? Quando ele diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas eram estas a que ele fazia referência? Pastor, são as tristezas, as mágoas, né? As coisas que as pessoas falam da gente. Tem que esquecer isso e ir para frente. Vamos dar uma olhadinha lá, só para os irmãos terem uma ideia mais clara acerca disso. Esse ponto é extremamente importante. Se os irmãos observarem aqui o capítulo 3, antes de nós irmos para o 12, em que ele fala acerca disso, ele fala sobre o seguinte, versículo 4, ou melhor, versículo 5 em diante, ele começa uma descrição acerca daquilo que ele tinha e daquilo que ele era, o apóstolo Paulo. Circuncidado ao 8º dia, está dizendo ele, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, ou seja, seus pais, pai e mãe, eram hebreus. Né? Aí ele vai dizendo mais, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, um tanto de coisas boas. Ou não eram coisas boas? Coisas boas. Ele não está dizendo aqui, olha, como dizem hoje em dia, o pessoal vai dar o testemunho, o testemunho do ex-gay e ex-pai de santo, né? Ele fala, não, é porque eu era gay, porque eu era pai de santo, comia defunto, e usava droga, e ficava drogado, e tive 3 overdose, e o povo dando glória a Deus, aleluia, aleluia, né? Aí tudo bem. Mas não, aqui Paulo, ele fala de coisas boas. O testemunho de Paulo não era de um ex-drogado, ainda que o testemunho, a experiência do ex-drogado tem o seu valor, não tem, irmãos? Tem o seu, lógico. Nós não estamos desprezando as experiências, estamos apenas comparando, demonstrando que Paulo aqui, ele diz que ele vai abandonar um tanto de coisas boas. Porque é muito fácil você abandonar coisa ruim, ou pelo menos, é muito fácil você se convencer de que pelo menos seria louvável que você abandonasse as coisas ruins. Talvez o drogado nunca abandone a droga, mas ele sabe que seria louvável se abandonasse. E todo mundo sabe que o mentiroso tem que parar de mentir, que o bandido tem que parar de bandear, que não é isso? Todo mundo sabe. Agora, ninguém sabe que você tem que pegar as suas experiências espirituais, que ainda que boas no seu tempo, mas que não correspondem ao supremo propósito de Deus e tem que ser abandonadas. Já imaginou? Você pegar as suas experiências do passado, todas rudimentares, ainda que fossem feitas em nome de Deus, e você jogar fora, e não somente jogar fora. Aqui, Paulo vai dizer coisas tão fortes, porque qualquer experiência espiritual, por melhor que tenha sido, quando comparadas à pessoa de Cristo, se torna cocô de cachorro.
Está aqui, ó. Versículo 7. Mas, esse mais aqui é o que cria a crise dentro do texto. Porque ele disse, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei e fariseu. Se fosse hoje, qual seria o nosso currículo? Não, nasci no lar evangélico. Começaria assim, né? Não é assim que começaria? Nasci no lar evangélico, Assembleia de Deus, Madureira. É isso que dá a glória, pastor. Batizado nas águas, quando eu tinha 12 anos de idade, batizado no Espírito Santo. Aí vai citando, aí vai engrandecendo, aí vai aquele currículo todo. Eu estou dizendo assim, que Saulo tinha uma experiência, nós temos experiências, perfeito? Agora, tratando-se das experiências de Saulo, ele diz, mas o que para mim era lucro. Ou seja, ele considerava que todas essas coisas aqui, versículos 5, 6 e 7, era uma coisa muito boa. Todo judeu gostaria de ter esse currículo de Paulo. Não somente ser hebreu de hebreus, mas ser da linhagem de Benjamim. Porque os hebreus todos eram hebreus. Teoricamente, todos eram circuncidados. Teoricamente, todos eram hebreu de hebreus. Mas quantos eram da tribo de Benjamim, que é o filho do amor de Jacó? Que é o filho mais moço. É o caçula da mulher que ele amava. Não é filho de Lia, não, é de Raquel, José e Benjamim. Então, Saulo fala, rapaz, além de tudo que eu tenho, ainda sou da tribo do amor. Ó, muito forte, não? Só que o que para mim era lucro, considerei perda. E aí ele começa a estabelecer a diferença entre uma coisa e outra que ele quer fazê-lo. Outrora tudo isso era lucro, só que agora ele entende aquelas coisas como perda. Ele fala assim, então eu abro mão disso. Eu vou perder isto. Só que se parasse por aqui, ficaria como muitos que, ao ouvirem a verdade, até que também deixam algumas coisas do passado. Só que fica a vida toda dizendo, mas era tão bom. Ainda fica aquele sentimento, sabe aquele coração, do tempo da bleia. Não é, você está rindo de quê? Ele é assim ou é você que é assim? A mulher que tu me deste. Lembrei de Gênesis 3. Não, mas é verdade, aquele saudosismo dos hinos, da harpa, dos eventos, dos congressos. Era tão bom. É porque você apenas trocou uma coisa pela outra. Paulo vai adiante, ele diz, versículo 7, o que para mim era lucro seria como perda. No 8 diz, sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Então ele perdeu para ganhar a Cristo. Só que ele continua dizendo, considero, e considero estas coisas boas, circuncisão, ser hebreu de hebreus, a tribo de Benjamim, ser fariseu, irrepreensível quanto à lei, considero como esterco. Essa é a palavra correta que deveria estar aí na sua Bíblia. E as considero como refúgio. Porque a palavra refúgio aqui para nós, salvo engano, por exemplo, quando você tem uma lavoura, aí você colhe aquele milho, você colhe o milho. Aí não tem aquelas espigas boas, bonitas. Aí no final fica o refúgio. Fica aquela espiga fraca, aquela espiga mirrada. Que você fala, não, isso aqui não tem nem como separar. Você joga fora, dá para os bichos. Não tem essa ideia de ter aquele alimento que você colheu, que é mirrado. Seria o refúgio, a sobra. Só que a palavra grega usada por Paulo aqui consideram como esterco. É como esterco de cocô de cachorro para ganhar a Cristo. Então, não somente Paulo perdeu aquelas coisas para ganhar a Cristo, como ele não perdeu com saudosismo, ele perdeu considerando refúgio
Isto é refúgio. Mas Paulo era tão bom, refúgio. Cocô de cachorro. Não é a lei, tá, irmãos? Nem a línguas estranhas, nem nada disso. Mas é o valor que aquelas coisas têm em si mesmas, comparadas ao valor sublimar, né? Subliminar não pode ser. Ao grande valor, sublime, obrigado. Ao valor sublime de Cristo. Então, qualquer coisa que você encontrar ao longo dos 66 livros da Bíblia, pastor Renato, definitivamente, qualquer coisa que você encontrar que não é Cristo, sua pessoa, sua obra, seu reino, tratando-se de valor, é esterco. Agora você imagine que talvez um assembleano me ouvindo falar isso, fala assembleano, irmãos, porque a Assembleia de Deus se tornou a bandeira pentecostal. Não que só haja ela, se tornou referência, não é isso mesmo? Mas há dezenas e centenas de igrejas pentecostais que não são Assembleia de Deus. Então, desculpe eu colocar esse nome, mas porque acaba sendo a referência, né? Quando alguém ouve isso, então quer dizer que o dom de línguas, em relação a Cristo, então, tem que ser esterco. Eu sei que isso pode ofender, não pode? Mas nenhum cristão pentecostal terá maior ofensa do que um judeu ouvindo Paulo dizer que a circuncisão era cocô de cachorro. Pastor, que ofensa, que ofensa. Vocês sabem por que mataram Estevão? Inclusive com o selo e o apoio e o voto de Paulo, quando era Saulo ainda. Sabe por que apedrejaram a pessoa? Sabe por quê? Porque disse que o templo era cocô de cachorro. E olha que ele não disse nesses termos, nem. Ele disse com bastante eufemismo, né? Não, simplesmente Deus não habita nessa casa. Pronto. Aí pensa na ofensa do coração dos hebreus. Pegaram pedras para atirar nele e mataram a Estevão apedrejado, porque simplesmente declarou, conforme havia já declarado o profeta Isaías, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Isto é, Deus não habita nesse templo. Olha a ofensa. Profunda ofensa. E tem mais. Se você considerar que o templo era um projeto de Deus, ainda que um projeto temporário, porque era apenas uma sombra do verdadeiro templo, mas enquanto sombra era um projeto de Deus, não era? Para aquele tempo. Então, maior então seria a ofensa. Então nós não estamos aqui dizendo que as experiências, que as coisas que estão na Escritura não servem, não valem nada. Não, não é isso. Estou dizendo que todas elas tiveram e têm o seu valor, nunca em si mesmo, mas sempre colaborando para conduzir os homens ao supremo propósito de Deus, que é Cristo. Então, nesse caso, você saberá, primeiro, abandonar as coisas que não têm mais valor, que passaram, saberá fazer uso das coisas que são atuais, que são do nosso tempo, mas que não é Cristo, que apenas colabora para te conduzir a Cristo, saberá fazer o uso relativo dessas coisas, nunca o uso absoluto. Por isso que Paulo vai dizer aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12, não que eu o tenha já recebido, porque logo alguém vai acusar Paulo dizendo assim, então você já chegou no topo de tudo? Né? Você considera tudo como esterco. Então você agora é o cara. Ele diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ele quer dizer, não que eu tenha esgotado, não cheguei no último degrau. Não é verdade. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu estou prosseguindo. Aí, vamos parar por um momento. Olha como as palavras dentro de um contexto falam muitas coisas. Olhem para mim por um momento. Olhem para mim por um momento. Eu estou aqui, neste ponto aqui, da câmara, com os irmãos, tá certo? Nesse corredor. Vamos voltar ao versículo 5, em termos de espaço e tempo. Saulo, circuncidado ao 8º dia, sim ou não? Hebreu de hebreus, não era? Aí ele não foi avançando no judaísmo,
e tornou-se fariseu? Enquanto fariseu, ele não atingiu um estágio, um momento de ser irrepreensível? Não chegou ao ponto de perseguir a igreja? Eu pergunto, ele não está avançando ou não está avançando? Ele parou? Não, eu estou circuncidado, estou bem. Foi assim? Olha como que a vida piedosa exige progresso. Ele foi progredindo. Entretanto, quando ele chegou em Cristo, que ele conheceu a Cristo, ele progrediu para Cristo. Então, chegar em Cristo foi preciso por meio do circuncidado, do ser circuncidado, do ser hebreu, da linhagem, tudo aquilo trouxe ele a Cristo. Então foram importantes enquanto esse precursor, enquanto esse aio, enquanto esse educador, enquanto esse pedagogo que pegou na mão de Saulo e foi conduzindo-o a Cristo. E agora Saulo diz, agora eu estou em Cristo. Mas e aí, Saulo, você já chegou no topo? Falou, não, eu prossigo. Olha a palavra prossigo. Ou seja, eu ainda estou caminhando. Eu ainda continuo em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Eu continuo progredindo. Então, o que você vai fazer com as coisas que ficam para trás? Você vai amarrar tudinho e sair puxando aquela tralha com você? Ele diz, no 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. E aqui está o segredo de você compreender o todo da Escritura. E ao compreender o todo, sabendo que ela toda te levará a Cristo, ao seu supremo propósito, e você nessa perspectiva avançar sempre, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. 2 pontos. E aqui está o segredo do apóstolo Paulo. E aqui está o segredo de qualquer pessoa que serve a Deus e que de fato quer alcançar o objetivo da fé. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então você tem que esquecer. Que coisas são essas que Paulo esqueceu? Ou esquecia? Que coisas? Ele se refere a todas aquelas coisas que outrora eram lucro. Então ele esquece. Essas coisas não têm mais valor para mim. Tiveram seu valor no passado. Talvez foram arrimos que me sustentaram, mas agora eu tenho que esquecê-las. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que ante de mim estão. Coisas passam, coisas ainda vêm. Coisas ainda vêm. Coisas ficam, coisas vêm. Só que as coisas que vêm também vão passar. Quando ele diz, no 14, prossigo para o alvo. Então, ele só para de crescer quando chegar no alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja que ele está dizendo aqui em termos de perfeição. Versículo 12, não que eu já tenha obtido a perfeição. Então, a busca nossa é a perfeição. A perfeição não é a nossa perfeição. É você alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque então nós estamos muito distantes, porque nós estamos muito... Não, nós estamos caminhando nessa perspectiva de alcançar a plenitude de Deus. Quando nós chegarmos nele, teremos alcançado essa perfeição. Não é uma perfeição em si mesmo. Esse é o grande problema das religiões. Inclusive, a gente discute muito a questão das nações, a salvação das nações e tal, e aí, eventualmente, a gente acaba perdendo alguns marcos da verdade. Porque, ainda que haja, sim, uma restauração da humanidade, mas essa restauração não é sem Cristo. Jamais. Todo e qualquer pessoa que relativizar conscientemente a pessoa de Cristo, esse não alcançará a salvação em Deus. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação está no Filho, embora pertença a Deus, mas Deus a depositou no Filho, porque tudo vai convergir para o Filho,
Porque tudo foi feito no Filho, para o Filho, por meio do Filho. E é lógico que aqueles que vieram no passado e que não creram em Cristo, no Cristo histórico, não significa que não tenham crido no Cristo de Deus, no Cristo cósmico, no Cristo, no Logos eterno. Melhor expressão. Enfim, por todos os efeitos, aqui fala desse prosseguir. O versículo 15 e 16 encerram dizendo assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Versículo 12: não que eu tenha já recebido ou obtido já a perfeição. 15: todos nós que somos perfeitos. Não parece um paradoxo? Paulo disse no 12 que não tinha alcançado a perfeição. Olha, nós que somos perfeitos, você é perfeito ou você não alcançou a perfeição ainda? É porque ele diz, não alcancei a perfeição, porque a vida piedosa, não estou usando o termo vida cristã, porque antes da cristã havia vida com Deus, enquanto fariseu, enquanto circuncidado, no judaísmo, ou não havia? Então, essa caminhada em direção à perfeição não foi alcançada ainda por Paulo, e nem por nós. Estamos em direção ao alvo. Entretanto, ele diz no 15, todos que somos perfeitos. Ele quer dizer, todos nós que já avançamos do judaísmo para Cristo. Isso é um estágio de perfeição, porque você saiu das sombras e figuras e está agora na realidade, ainda que não a tenha experimentado na sua plenitude. Mas o fato de você ter deixado o templo, as festas, as cerimônias, as oblações e os ritos e os batismos e tudo mais, para encontrar tudo aquilo em plenitude na pessoa de Cristo, isso já é você ter avançado para a perfeição, porque Cristo é a perfeição, enquanto pleroma de todas as coisas anunciadas no Antigo Testamento. Todos, pois, que somos perfeitos, ou seja, todos que já atingimos essa compreensão e essa maturidade, porque ainda tem muita gente presa ao judaísmo, tem muita gente presa à lei de Moisés, não tem? Então eles ainda estão, tadinho, eles estão até criticando a gente. Porque vocês fazem isso, porque vocês não estão nem aí para o sábado, não estão nem aí para as comidas, nem bebidas, eles estão vivendo como um tanto de desregrado, essa coisa de sem lei. Mas Paulo diz, todos os que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Este qual? O sentimento de avançar sempre. E se porventura pensais do outro modo, pastor, eu não concordo. Deus vos esclarecerá. Entenderam? Deus. Né? E agora, o que vamos fazer? 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Perfeito? Então é isso. Eu falei até agora, apenas para os irmãos perceberem o valor do capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Eu penso que depois de falar tudo isso, esses capítulos ganham uma dimensão muito grande. Ou não ganha? Porque você sabe que toda a Escritura caminha nesta direção. E este é o alvo de Deus. O capítulo 21 e o 22 são o alvo de Deus. É o fim, é a consumação. Entenderam, queridos? Bem, então, pastor, como é que nós podemos olhar o capítulo 21 e o capítulo 22 de maneira prática, né? Ou no sentido, de maneira a contemplar com precisão os aspectos mais importantes. Então você tem que colocar aqui três coisas. Três coisas estão claramente reveladas aqui neste capítulo. O primeiro é o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra como um ambiente sideral, como cosmo novo, no qual ocorrerá a nossa experiência na eternidade. Porque assim como Gênesis capítulo 1 começa com e criou Deus os céus e a terra, só que esses céus e terra não caíram, não sofreram a queda, ou não? Povo? Então agora esses céus e terra precisam de ser o quê? Restaurados, finalmente. Então nada pode acontecer, Deus não pode cumprir o seu propósito sem que sejam restaurados primeiramente o ambiente sideral, o cosmo no qual tudo começou. Porque a queda afetou também este cosmo. Então Deus, ele recria, ele cria novo céu e nova terra.
Não é que Deus vai criar um novo planeta. Não, para de bobagem. Porque o planeta em si não tem nada demais. Tanto é, enfim, esse é novo céu e é uma nova terra, no sentido de que se instaura aqui um novo governo de tudo, um novo tempo de tudo. Ou seja, tudo que entrou no mundo de negativo, que trouxe o pecado e a morte, então foi banido. O lago de fogo, que está aí no versículo 15 do capítulo 20, ou seja, o último versículo antes do 21, conclui com a expressão lago de fogo. Então você imagine que Deus varreu todo o mal para dentro de um lago de fogo, que é a segunda morte, que é a extinção do mal completamente. Então o capítulo 20 conclui dizendo que o mal foi varrido para dentro do lago de fogo, o diabo e seus anjos e todos os adversários de Deus foram varridos para dentro do lago de fogo, e a própria morte, o próprio inferno já foram lançados no lago de fogo, ou seja, até mesmo os estereótipos do mal foram varridos e banidos e extinguidos completamente. Não há memória alguma do mal que entrou um dia nesse universo. Então, a primeira coisa que nós vemos é novo céu, nova terra. Agora, neste cenário de novo céu e nova terra, há duas coisas que devem ser compreendidas como sendo a consumação do supremo propósito de Deus. Duas coisas. Eu falei que eram três. A primeira é novo céu, nova terra. Perfeito? Um ambiente, o cenário no qual essas duas coisas serão instauradas. E quando isso acontecer, essas duas coisas acontecerem aqui no caso, no novo céu, na nova terra, então Deus terá alcançado o seu objetivo. A primeira está aqui no versículo 2 e 3. Ou melhor, a segunda, né? Ou a primeira das duas. Estamos entendendo. Vi também a cidade santa. Então ele viu novo céu e nova terra. Agora ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. O 3 diz, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aqui no versículo 3, portanto, nós temos o terceiro ponto, que é os povos, que são as nações. Porque no novo céu e na nova terra, ou para o novo céu e para a nova terra, descerá a nova Jerusalém. A nova Jerusalém enquanto o tabernáculo de Deus. Então, se você perguntar para o anjo que revelou a João o capítulo 21, pergunta assim, o que é esta cidade adornada como noiva que desce dos céus? Ele dirá, é o tabernáculo de Deus com os homens. Então, o tabernáculo de Deus é o cumprimento do propósito de Deus. Mas observa que esse tabernáculo de Deus está no meio dos homens. Deus, então, neste tabernáculo, habitará entre os homens. Então, você tem o tabernáculo e os homens. Perfeito? Você tem os homens e o tabernáculo. Para os irmãos terem uma ideia do que isso significa, vamos nos lembrar de como foi o protótipo figurado desse tabernáculo aqui. Nós temos que buscar a origem dessa verdade enquanto semente lá no Antigo Testamento. Quando foi que apareceu esse tabernáculo aqui? Lógico que lá ele terá aparecido como figura. Aqui é a realidade do que apareceu lá atrás. Foi o que eu disse agora há pouco que deveria ser feito pelo pentecostalismo. Ou seja, você quer se estabelecer numa base pentecostal, então primeiramente discirna o que é o Pentecostes. Volta lá, entenda e aí depois você volta para cá. Então aqui é a mesma coisa, para você entender o tabernáculo de Deus, volta lá atrás, onde ele foi mencionado a primeira vez. E aqui há uma regra hermenêutica. A primeira vez que um objeto, um elemento é apresentado na Escritura, ele se torna o protótipo, ele se torna a semente
daquilo que será dito posteriormente a seu respeito. É como uma semente que é plantada, e ela é plantada enquanto semente, só que ela vai germinar e ela vai criar um corpo, diferente do corpo que ela tinha enquanto semente. Quando tiver aquela árvore frondosa, cheia de fruto, você terá a realidade daquilo que outrora era apenas uma semente. Todo o potencial daquilo que estava já dentro da semente, não porém desenvolvido. Perfeito? Então, para entendermos essa tenda de Deus, vamos pensar em Êxodo capítulo 25. Versículo 8, quando a primeira vez na Escritura, Deus ordena que seja feito para ele, para Deus, um tabernáculo. Porque se aqui em Apocalipse, no capítulo 21, é dito que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, vamos ver quando foi que apareceu na história da Bíblia esse tabernáculo de Deus, ainda que em sombra e figura. Capítulo 25. Então, só para os irmãos terem uma ideia, e situar, olhem para mim. Deus, por meio de Moisés, foi lá no Egito, onde estava o povo de Israel. Perfeito? Escravo. Deus, então, por meio de Moisés, libertou aquele povo. Tirou o povo do Egito, levou até o Monte Horebe, onde o povo ali ficou em volta do Monte Horebe. Moisés subiu para conversar com Deus, porque Deus queria fazer uma aliança com aquele povo. E então agora, aquele povo reunido, Deus falou assim, olha, pessoal, eu quero fazer uma aliança com vocês. Atenção, pensem nisso agora, irmãos. Vou fazer uma aliança com vocês. Eu quero fazer de vocês uma nação particular. E ele dizia, eu posso fazer isso porque todas as nações são minhas. Então, se eu quiser tomar vocês e colocá-los como sendo a minha nação, o que me impede de fazer isso? Eu posso fazer. E aí, para que vocês tenham a plena certeza de que vocês são a minha nação, e eu sou o Deus de vocês, vocês serão o meu povo e eu o seu Deus, vocês vão construir um tabernáculo, porque eu quero ficar literalmente no meio de vocês. No meio. Que coisa, pastor. Eu quero habitar no meio do povo de Israel. Você imagina só Deus descendo para habitar no meio do povo, hein? Como é que seria um fogo? Como é que é esse negócio? Não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Dá para imaginar isso? O povo, teria como Deus ficar no meio do povo? E aí, pessoal, eu sou Deus, vocês meu povo, eu no meio de vocês tudo aqui? Tem como isso? Aí Deus falou assim, olha, eu quero habitar no meio, atenção, é no meio. E não diz, eu quero habitar em vós, dentro. Não, isso é uma linguagem do Novo Testamento. Isso já é avançar para o estágio de perfeição. Eu quero habitar no meio de vocês. Então vocês vão fazer para mim um tabernáculo. Perfeito? Aí, quando o tabernáculo estiver feito, eu vou entrar para dentro do tabernáculo e vou habitar o Santo dos Santos. Aí eu quero, atenção, 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. E no meio, o tabernáculo. Olha, aí você pode depois pegar alguns desenhos, na internet deve ter bastante, para você poder vislumbrar a disposição das tribos em volta do tabernáculo. O tabernáculo, a tenda de Deus, como sendo o centro do povo de Israel. Capítulo 25 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção
e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E aí? Quando o povo trouxe essas ofertas, aí um trouxe ouro, o outro prata, o outro pedras preciosas, pedra de engaste, outro trouxe estofo azul, outro trouxe estofo de púrpura, estofo carmesim, outro trouxe linho fino, outros trouxeram pelos de cabra, outros peles de carneiro, tintas de vermelho, outros trouxeram madeira de acácia, outro trouxe azeite, outros... Todas aquelas ofertas já trazidas. O que fazer com estes materiais? Versículo 8. E me farão um santuário com essas coisas, para que eu possa habitar no meio deles, no meio desses homens que ofertaram isso. Então Deus queria prover para si uma tenda, para ele estar dentro daquela tenda. O povo levou essas ofertas, Moisés pegou essas ofertas todas e construiu o tabernáculo. Agora veja em Êxodo 40. Veja em Êxodo 40. Versículo 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas. Está montando, né? Porque ele edificou tudo, agora tem que montar a tenda, né? E armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta de tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho, aqui no caso são as tábuas da lei, tá, irmãos? E o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca do tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação. Irmãos, é lindo, não é? Essa leitura, os irmãos acham bonito, não? Aí vem um indivíduo. Olha para mim, tem que olhar. Vem um indivíduo e lê. Aí se empolga. Aí fala, eu vou construir também um lá no Brás. Coitado. É isso que eu digo. Um indivíduo desse, por mais que lá no fundo tenha alguma sinceridade, tenha alguma verdade, isso ninguém pode julgar. Ninguém. Absolutamente. Mas, minimamente, esse indivíduo parou em Êxodo. Porque ele está empolgado com aquilo que é material. Aqui é material. Mas Deus não mandou? Mandou, só que hoje nós já temos o Apocalipse. Depois de Êxodo, temos Número, temos Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Crônicas, Reis, Esté, e lá vai, e vamos avançando para o que é perfeito. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, vem as cartas, aí 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 21. Lá vem o tabernáculo de Deus descendo. Não viu isso? Não viu isso? Viu. Ué, por que está fazendo então o rudimento daquilo que é perfeito? Se viu e está fazendo o rudimento daquilo que é perfeito, quando a Escritura nos ordena prosseguir e esquecer das coisas que para trás ficam, se sabe disso e continua, é porque sabe também que os homens são massa de manobra e que os homens se empolgam com pouca coisa. O povo, quando chega lá, chega a se arrepia, ó. Quando vê, aqui é um monumento, aquilo é um monumento. Eu nunca ouvi pessoalmente, mas pela televisão, quando você vê as pessoas andando, parece formiguinha de tão enorme que aquele trem lá. Aí o povo fica arrepiado. Aí o povo tem arrependimentos. Só que tudo isso é falso.
Falso não no sentido de mentiroso. Quero dizer que não é um sentimento genuíno, verdadeiro. Por quê? Porque acontece na superfície de emoções. A pessoa fica emocionada. Como alguém vai lá no túmulo de Cristo, lá em Jerusalém. Aí quando ele entra, ele chora no túmulo de Cristo. É uma pedra. Mas Jesus esteve aqui, e o que que tem? Hoje ele está dentro de mim? Está glorificado? Está entronizado, exaltado? O valor ali não é histórico. O valor ali está entronizado, que é o valor da redenção. Mas os homens gostam dessas coisas. E é daí que se faz lá em Jerusalém um meio de ganhar dinheiro. O túmulo de Cristo é um meio de ganhar dinheiro. Você tem que pagar para entrar. Lógico, é. Você vai atravessar o mar da Galileia num barco que Jesus andou sem pagar. Hã? Aí a pessoa entra no barco que Jesus andou e vai atravessando o mar. No meio do mar ele fica pensando naquele dia, quando Jesus veio andando nas águas. Aí ele fica imaginando. Então Pedro olhou, é um fantasma. Irmão, tudo isso entra na alma da pessoa, ela vai se envolvendo. Daqui a pouco está transbordando. Aí diz, é o Espírito Santo? Não é. Não é. Pastor, você não pode dizer que não é. Você não pode dizer que não é. Posso dizer sim. Porque essas experiências, elas acontecem na proporção do seu sentimentalismo. Pessoas mais patéticas choram e caem e rolam. Pessoas mais sensatas mais observam. Quase não sente nada. É só você observar como é que acontecem os movimentos. Tem um chorando, se escabelando. E tem outro que também está junto, só que está ali dançando devagarzinho. E tem outro que está olhando ali, ó, observando. Porque cada um tem um nível de emoção diferenciado. Por isso que é o nível de emoção que determina o tipo de manifestação você terá. Mas um dia a gente cresce e entende que o Espírito Santo continua a existir, os dons continuam a existir, só que as coisas de mim não passam. O que eu estou dizendo aqui hoje não desfaz a pessoa e o ministério do Espírito Santo em nada, só engrandece. Porque você agora passa a ter um critério maior em saber que o Espírito Santo age no meio da igreja, por meio dos seus membros, mediante os muitos dons, porém, sem essas coisas que apenas atrapalham, porque enganam os sentidos. Bem, então, uma decisão linda aqui do tabernáculo. Aí veja só, então, Êxodo 40, versículo 34. Não, vamos ler o 31 ao 33. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, no caso na bacia, né? Quando entravam na arca da congregação, na tenda da congregação, e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, o santuário estava todo erguido. Não estava? 34. Então. Também uma palavra ganha um então. Porque no capítulo 25, 8, Deus disse, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dos homens. Moisés fez o tabernáculo. Então. Então esse então tem que ser lido pensando no 25:8 e no desenvolvimento do trabalho de lá para cá. Porque do 25 ao 40 são quantos capítulos? 15 capítulos. De trabalho, o templo está construído, está erguido. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem, que nuvem é essa, irmãos? A nuvem. Não é uma nuvem. Então, a nuvem cobriu. Que nuvem é essa? Era aquela nuvem que, desde a saída do povo de Israel do Egito, acompanhava o povo. Onde o povo ia, a nuvem ia. Lembra disso? Que de dia era uma nuvem, à noite uma coluna de fogo,
que seguia o povo por onde eles iam? Minto. Não seguia a coluna, né? Não seguia o povo. O povo é quem seguia a nuvem, era o povo que seguia a coluna. Então, a coluna andava, o povo andava. A coluna parava, ela parava. Então, a nuvem que estava sobre o povo cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o templo. A glória invadiu o templo e encheu o Santo dos Santos. Agora, estava lá o povo de Israel, né? O povo de Israel, com a tenda no meio, Deus dentro da tenda e o povo de Israel em volta da tenda. Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aqui está o protótipo. Se vocês quiserem entender Apocalipse 21, tem que vislumbrar Êxodo 40, ou do 25 ao 40. Você observar que o povo de Israel, os homens ali representados pela nação de Israel, habitava ali naquele arraial, e Deus habitava no meio deles, dentro da tenda. Então nós temos a tenda e nós temos o povo em volta da tenda. Quando diz aqui, olha o versículo 38, ou melhor, desculpe-me, versículo 35, e lá no finalzinho, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, lembra disso? Agora volta para Apocalipse capítulo 21. Aqui, ou melhor, lá em Êxodo 40, a glória do Senhor enchia a tenda, ou o tabernáculo. Apocalipse capítulo 21, versículo 11, falando sobre o tabernáculo de Deus que desce do céu à terra, a qual tem a glória de Deus. O tabernáculo tem a glória de Deus. Perfeito? Eu quero que os irmãos entendam que aquilo que está lá em Êxodo 40 era apenas uma semente, em sombras e figuras, do verdadeiro tabernáculo que se manifestará no novo céu e na nova terra. E esse tabernáculo descerá dos céus. Amém, queridos? Este tabernáculo descerá dos céus. Então os irmãos podem perceber dois tabernáculos. O primeiro, feito pelo povo de Israel, que apontava para o verdadeiro, que descerá do céu por ocasião do novo céu e da nova terra. Enquanto muitos estão almejando o tabernáculo da terra, quando vão lá no Brás, por exemplo, nós estamos caminhando em direção a esse tabernáculo que descerá dos céus. Perfeito? Bem, eu quero concluir essa noite apontando aqui duas coisas para os irmãos poderem ir para casa pensando sobre isso, para nós desenvolvermos isso na semana que vem. O novo céu, a nova terra, imaginem isso. A nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus, descendo. O tabernáculo de Deus, a tenda de Deus. Ou seja, Deus habitará entre os homens. Em Êxodo 40, Deus habitava entre o povo de Israel. Agora Ele quer habitar entre os homens, que serão as nações sobre a terra. Nações a leste, a oeste, a norte e a sul. E Deus no meio. Mas Deus numa tenda, que é a nova Jerusalém. Então nós vamos entender o que é essa tenda, o que é este tabernáculo de Deus, à luz da revelação progressiva de Deus nas Escrituras. E o segundo ponto são essas nações em volta da nova Jerusalém. E aí então estaremos na eternidade. Tá bom, pessoal? Ficou bom então? Os irmãos conseguem olhar para o capítulo 21 então e perceber isso? O novo céu e a nova terra enquanto cenário, a nova Jerusalém, a habitação de Deus,
o tabernáculo de Deus e os homens em volta dela. Perfeito?